Gente, agora chegou a hora de saúde e bem-estar. E tá aqui comigo a Luma Amaral, ela que é terapeuta do Espaço Odara. Tudo bem, Luma? Tudo, boa noite. Prazer ter você aqui, tá? Luma, oligoterapia, eu já vou logo para a pergunta que não quer calar, entendeu? O que é isso? Eu tô certa quando eu digo que a maioria das pessoas tentam fazer por conta? Tenta, a maioria das pessoas tenta fazer por conta. E oligoterapia nada mais, nada menos do que essa suplementação, né, essa ingesta de nutracêuticos, suplementos que as pessoas fazem, né? Principalmente agora na época da pandemia, parece que virou moda, todo mundo achou que tomando vitamina D, tomando zinco indiscriminadamente, iria ficar livre, né, de pegar o Covid. Então, a oligoterapia, ela vem justamente, é uma ciência, obviamente, né, e ela vem mostrar que mesmo os nutracêuticos, os suplementos, que tem uma diferença, né, entre um e outro, eles precisam ser feitos, embora não sejam vendidos com prescrição, né, são de livre consumo nas farmácias, drogarias, enfim, ainda assim eles precisam ser monitorados, porque cada organismo tem uma necessidade específica, aquilo que a gente já vem falando várias vezes, né? Cada um de nós tem uma bioquímica própria e precisa fazer uma ingesta acompanhada, monitorada desses microelementos. Luma, normalmente, o que chega um período que a gente tem que começar a repor, normalmente o nosso corpo já produz? Ou como é que ele faz essa autossuplementação? Porque tem algumas coisas que a gente tem que ingerir, mas tem algumas situações que o nosso próprio corpo se responsabiliza na produção, né? Sim, a gente tem os macro e os microelementos, né? Então, os macroelementos a gente tem aí com os lipídios, glicídios, proteínas, que a gente absorve através da alimentação, e por isso é que a gente sempre fala de uma qualidade na alimentação, uma alimentação balanceada, com todos os nutrientes necessários para o bom funcionamento do organismo. Os micronutrientes são as vitaminas e os minerais, né? Os minerais a gente não produz, a gente tem, mas a gente precisa, né, a gente absorve através da alimentação, mas só que alguns a gente tem déficit de uma forma natural, porque você não consegue absorver tudo através do alimento, nem todo mundo come todo tipo de alimento, né? Então a gente precisa, muitas das vezes, fazer essa complementação através da suplementação. Quando a gente fala em suplementação, logo se pensa, ou é para criança ou é para idoso. Isso é um conceito correto, mas na verdade, quando você fala assim, não, criança que está precisando de umas vitaminas, porque senão o negócio não sei o quê. Não, a minha mãe que está precisando, eu nunca estou precisando, né? Eu que estou aqui no centro, isso é real ou não? Não, claro que não. E a gente sempre vem falando que o brasileiro não tem hábito de tratar na saúde, né? Então, ele acha que ele nunca precisa, sempre o outro precisa e ele não. E aí, novamente, usando aí o exemplo da pandemia, nunca se vendeu tantos suplementos nutracêuticos, principalmente esses que a gente mencionou, a vitamina D e o próprio zinco, como antes, né? Então, assim, pela primeira vez a gente viu que o brasileiro ele fez um tratamento preventivo para não pegar o Covid. Só que se você tem um hábito de fazer isso de forma regular, né? Você não vai precisar fazer isso a toque de caixa, sair correndo e fazer, porque o seu organismo vai estar sempre, né, preparado para isso, né? Inclusive, independente da questão do Covid, que a gente já quer que acabe logo, a gente fica aí sujeito a outras patologias, a outros déficits com a carência desses minerais e dessas vitaminas no organismo. Bom, como a gente acha que a gente nunca precisa, que nunca é comigo, né, que sempre é com o vizinho, com o mais velho ou com o mais novo, como é que eu sei qual é o meu momento? É o que a gente fala sempre. Você primeiro precisa conhecer o seu corpo, porque se você conhece o seu corpo, você sabe a sua medida, você sabe se você está bem, se você não está bem. Se o teu sono está regular, se você tem mais ou menos apetite, se você está mais ou menos cansado, né? Se você escuta um creque-creque diferente no teu corpo, né? Tipo, tô crocante hoje. Isso já é alerta? Isso já é um alerta, isso já é, né, necessidade aí de um colágeno 2. Então, na verdade, o que acontece? Se você conhece o teu corpo, se você sabe das tuas limitações, sabe dos teus modos, né, você já vai perceber que qualquer diferença, né, você
deve buscar uma ajuda para poder você fazer uma reposição, né, que normalmente é necessário. Justamente porque aquilo que a gente falou, a gente tem um solo que é pobre em algumas coisas, até por causa da industrialização, né, o processo de plantio, enfim, tudo que a gente já sabe em relação à grande indústria que é do agronegócio. Então, assim, muitas das vezes você não tem, através do alimento, a quantidade de nutrientes que você necessita para o bom funcionamento do teu organismo, para a tua bioquímica, porque a gente é uma usina, né? Eu acho assim fantástico saber que a gente tem tantos elementos dentro da gente e que a gente precisa, inclusive, de outros elementos para fazer essas ligações, para que a gente possa ter um metabolismo efetivamente funcionando e ter saúde, né? Qualidade de vida, obviamente. Então, o primeiro passo é eu me conhecer, Sim, autoconhecimento. sempre. O segundo é eu buscar um profissional. Sempre. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, tô com dor aqui, mas vi uma propaganda lá que diz que colágeno, até você falou colágeno aí, ou ômega 3, entendeu? Porque tem muita propaganda, o mercado oferece muitos produtos assim. Eu vou lá, vou comprar. Quer dizer, nem sempre o que está me oferecendo, o que está na farmácia, o que o meu pai está tomando, é o que eu vou usar. Não, nunca é. Aí. Não é nenhum nem sempre, é que nunca é. Por que nunca é? Porque, novamente, existem alguns exames, né, laboratoriais que são feitos justamente para detectar essa carência de minerais e vitaminas no organismo. Então, assim, o fulano toma zinco em que dosagem, em que quantidade, né? Toma, se ele fez, obviamente, todo um exame, todo um tratamento, ele toma numa dosagem necessária para suprir a falta, o déficit do organismo dele. Que necessariamente não quer dizer que seja a mesma do meu organismo, né? Magnésio, cálcio, o próprio ômega, né? Se você come atum todo dia, mas eu não tenho dinheiro para comer atum, mas sardinha em lata, você tem uma quantidade legal de ômega 3, né? É baratíssimo, né, em termos de acesso. Em termos de se a gente fizer uma equivalência. Sim, então, assim, é porque a gente sempre pensa de que tem que ter uma comida muito mediterrânea, muito rebuscada, para poder comer bem. E a gente sabe que não é assim, né? Que você tem aí alguns elementos que são muito ricos em vitaminas, em minerais, e que são acessíveis, né? Embora a gente está com precinho caro em tudo. Né? Mas a gente passa. Vamos pular essa parte, né? Agora, é interessante, porque quando você fala isso, tem alguns minerais, algumas coisas que a gente tem que pôr que fala assim, mas isso não é tóxico? Né? Porque às vezes a gente vê assim, saiu lá no jornal, o rio tal foi contaminado por não sei o quê. Mas no meu corpo eu tenho isso, tipo cobre, tipo, sei lá, magnésio. Aí a pessoa fala, mas como assim? Eu tenho que ter isso no meu corpo também? Tem, é aquilo que eu falei, a gente é uma usina, a gente é pura bioquímica, né? Justamente para poder esses elementos se ligarem, se interligarem e exercerem as suas funções. É por isso que é importante que a gente faça um exame laboratorial antes, saiba a nossa deficiência, porque tudo tem medidinha, né? Tem ali os limites de déficit, de excesso, porque tudo que é em excesso é prejudicial, inclusive vitaminas, né? Então, assim, as vitaminas são processadas, os minerais, enfim, são processados via fígado, e muitas das vezes as pessoas começam a tomar, e não sabem qual é a condição que está no fígado. Pedro, até tem uma imagem, eu acho aí, você trouxe algumas imagens que ilustram, que nos ajudam a entender melhor, gente. Né? Porque não tem segredos. Eu quero aquela imagem do fígado, vamos ver aqui. Vamos ver se a gente tem aí. Mostrando justamente que é onde são metabolizados, né? E que se você tiver um fígado intoxicado, comprometido, essa absorção, essa ingesta que você está fazendo, que você comprou lá na farmácia, que a sua mãe usa, seu pai usa, seu tio usa, enfim, não vão fazer efeito nenhum, porque o seu fígado não vai metabolizar, muito pelo contrário, você vai até sobrecarregar. Né? Então, aí você está arriscado a ter um problema hepático muito maior, muito grave, né? E que não vai resolver nada. Quer dizer, você vai fazer uma ingesta e, ao invés de fazer um bem, você vai fazer um mal para o teu organismo. Eu vou até te perguntar o seguinte, porque, assim, às vezes a pessoa vai e faz um check-up. Aí, ela recebe lá o receituário, manda manipular ou compra na farmácia, e aí é para tomar 2 meses. Ela fala assim, eu vou tomar 6. Vou aproveitar a minha consulta. Essa é uma atitude perigosa? Muito, muito perigosa. E a gente... Você riu por quê? Porque é verdade, né? Porque as pessoas fazem assim, né? As pessoas acham que é aquela coisa do autocuidado, mas um autocuidado meio que desastroso, né? Então, assim,
conforme a gente falou da dosagem. Então, você faz um exame laboratorial, faz todo um levantamento, todo um rastreio da tua necessidade, né? E a partir dessa necessidade, deve ser prescrito a dosagem de equilíbrio, inclusive a combinação desse ou daquele elemento, né? Porque se você não coloca elementos apropriados numa mesma fórmula, tá? Um pode, né, não fazer o resultado, não promover o resultado esperado, né? Porque eles se conflitam muitas vezes. Você sabe que é interessante, vou te interromper aqui, porque essa semana, numa reunião aí, algumas mulheres, mulher fala mesmo, né? Falou assim, eu vivo com anemia. Mas não adianta eu tomar ferro, porque se a minha vitamina D e vitamina E, se eu não me engano, ou K, não tiver equilibrada, eu não tenho absorção suficiente do ferro. Essas coisas que você está querendo dizer? Sim, com certeza. Você precisa ter esse estudo, né, a partir de você, obviamente, né, o terapeuta, o profissional de saúde, vai fazer essa análise do teu organismo, de como é que você está, e vai fazer essas dosagens, né? Então, assim, chegar numa farmácia, numa drogaria, enfim, e sair comprando todos que você viu, ou comprar pela TV, né? Coitado dos aposentados, tem tanta oferta, né? Compra 10 e paga não sei quantos, né? A minha tia já caiu nessa muitas vezes. Filha, eu não preciso, que eu comprei para um ano, porque vem, né, muitos frasquinhos. Tia, mas essa dosagem está completamente errada, você não deve tomar. Mas a moça disse que era bom. Claro, ela quer vender. Né? Então, assim, na verdade, você precisa fazer essa complementação. Né? Nem tudo que é bom em excesso. Com né? certeza. Inclusive, tem a questão também do horário, né? Porque as pessoas têm alguns vitaminas, nutrientes, enfim, que você tem que tomar mais perto do horário do almoço, porque eles são solúveis em lipídios, né? Outros que são mais perto da hora de dormir. Tem alguns que você precisa tomar de manhã cedo, porque quando você vai passar o dia, vai fazer exercício, vai gastar, vai precisar daquela energia. Então, assim, as pessoas, tudo tem um método, né? É um processo. E as pessoas, você vê que as pessoas fazem de forma indiscriminada. Junta tudo, toma em qualquer hora, de qualquer jeito, com o estômago vazio, com o estômago cheio, enfim. Então, não é à toa que o médico prescreve ou o terapeuta prescreve. Tomar 1 hora antes do jantar. Ingerir apropriadamente antes do café da manhã. Sim, tem todo um metabolismo. Não é porque ele acha bonitinho, não, gente. O negócio é para ser... Sim. É para ser seguido, porque os elementos vão conversar entre si, né? Tanto os macro quanto os micro. Você vai fazer a ingesta desses elementos e eles vão combinar entre si para que eles possam efetivamente fazer a bioquímica acontecer. Nós vamos conferir um bloquinho e já a gente está voltando, porque eu tenho mais perguntas aqui. E uma delas já vou te deixar agora. Quem é o profissional que pode fazer isso? Esses exames, me recomendar, fazer essa avaliação e me auxiliar nessa trajetória. Luma, eu deixei uma pergunta para você. Quem é o profissional que eu posso estar fazendo essa avaliação no meu organismo, no meu corpo, fazendo esses exames todos, para eu ver realmente o que é que meu corpo precisa e o que ele não precisa e por quanto tempo ele precisa? Na verdade, a terapia ortomolecular, que é a área de estudos, né, da oligoterapia, ela pode ser feita tanto por terapeuta, como no meu caso, por exemplo, né, que ainda estou graduando em saúde, mas tem outros profissionais da área de saúde, né, o farmacêutico, o médico que tem especialização, enfim, qualquer profissional que seja apto, né, que esteja aí ligado à questão da ortomolecular, ele está apto a fazer todos esses exames, a entender como é que funciona essa bioquímica, a pedir os exames adequados, necessários para que ele possa fazer essa leitura e fazer essa complementação de minerais, de vitaminas, enfim. Então, por exemplo, eu posso te procurar lá no Espaço Odara, que você pode auxiliar a gente em cima disso. Com certeza. Né, vocês podem acessar o site, inclusive, que é o www.odaracuiabá.com.br. Lá na bio da Luma, né, do site, você vai ter o telefone, pode entrar direto, já agenda, já conversa, já tira dúvida. Porque às vezes a gente está conversando aqui, gente, mas não pergunta tudo o que vocês querem saber. Né? E como a gente está sem ninguém aqui no estúdio, então assim, mas vocês podem entrar lá ou vocês podem mandar para a gente no 996170877 e no próximo programa eu vou fazer isso. Vocês vão mandando no celular, que aí eu seguro ele aqui comigo e a gente vai passando as perguntas para a Luma. E se você tiver qualquer pergunta agora, queira que ela responda na próxima sexta-feira, pode mandar agora para a gente, 996170877. Ou pode mandar no seu também, né, Luma? Pode sim, 992239503.
9223 9503. 9503. Porque às vezes você está com uma dúvida ou eu esqueci de perguntar, ou perguntem, gente. Pergunte, porque a Lu é super prática, ela responde. Pode demorar uns 10 minutos, mas ela responde. Responde sim. Né? Ela não é... Aqui às vezes estou em atendimento. Exatamente, né? Mas isso todo mundo sabe. Então, mande a pergunta no telefone dela ou no nosso, que a gente vai passando para frente. Eu perguntei para você quem podia, então você pode. Normalmente, eu tenho que refazer esses exames de quanto em quanto tempo? Então, a gente sempre recomenda que você comece com uma dosagem mínima, né? E aí veja as reações do seu corpo. Então, a gente recomenda um período entre 6 meses, né? Que aí vão dar 2 vezes ao ano, mas é o tempo suficiente para que você possa ter aí algumas respostas, porque ele é mais lento, obviamente, porque não é medicamento, né? Então, assim, ele age de uma forma mais lenta no seu organismo e tudo mais. E vai depender também muito de como é que você maneja a sua alimentação, né? Quer dizer, é o que a gente fala o tempo todo. Nós somos um conjunto. A gente tem que se entender enquanto um sistema. Não adianta, eu não vou comer nada, vou fazer uma dieta low carb, uma dieta low fat, ou seja, não gordura, não carboidrato, e vou tomar suplemento. Aí o suplemento que precisa interagir com a gordura, ele não vai ter resultado, porque você não está fazendo, né? Não é para comer gordura, né? Mas é para você fazer aquela ingesta adequada que é necessário para que a bioquímica funcione. Né? Aliás, o nosso cérebro precisa de gordura, gente. Se você não consumir... A gordura que a gente está falando é gordura animal, ou gordura vegetal, gordura saudável, gordura boa. Né? Gordura você não vai pegar um litro de óleo e jogar lá no arroz. Não é isso que a gente está falando. Mas aquela gordurinha da carne não seja radical, né? Porque as pessoas radicalizaram. As pessoas demonizaram tudo, né? Então, assim, os déficits vão muito por aí, porque você tem aí alguns modelos de dietas, de restrições completas, né? É low carb, low fat, de jejum intermitente. Quer dizer, como que essa pessoa fica de pé uma hora? Não consegue. Né? Então, assim, a gente precisa realmente dessa ingesta de alimentos, que são os macronutrientes, como a gente falou, justamente para, aliado aos micronutrientes, né? Ou os nutracêuticos, suplementos, enfim, a gente poder ter um equilíbrio saudável, né? Porque senão a gente, com déficit, você vai ter problemas. Primeiro que você não vai conseguir ter uma longevidade saudável, que é o que a gente vem tanto apregoando, né, nos nossos quadros. Então, assim, você vai ter problemas de articulação, você vai ter problemas de visão, você vai ter problemas de metabolismo de uma forma generalizada. Para as mulheres, principalmente o pessoal da menopausa, vai ter queda de cabelo, unha fraca, peles... Né, das mais diversas, porque aí você tem flacidez, aí você tem uma pele sem viço, ressecada, né, com manchas, enfim. Então, assim, a ideia é você entender que você é sistêmico, que você precisa ter um cuidado por vários aspectos, né? Aquilo que a gente vem falando, qualidade do sono, uma alimentação saudável, uma atividade física, né? Então, assim, tudo isso faz um conjunto que faz o teu organismo funcionar bem. Você sabe que você falou em alimentação e idade. Hoje eu me preocupo muito com crianças. E eu acho que esse cuidado, porque as crianças simplesmente não querem comer. Aí esses dias eu até estava comentando com uma mãe, falei, claro, se ele não consome energia, ele vai querer comer para quê? Né? Fica o dia inteiro deitado, o dia inteiro num apartamento, o dia inteiro numa sala. Alguns nem vão para a escola. Quer dizer, se não se movimenta, se você não tem uma queima calórica, que estímulo você vai ter para consumir? Né? Então, eu me preocupo muito, exatamente quando a gente olha para a meninada, porque as deficiências podem começar desde cedo, né? Sim, com certeza. As deficiências começam desde tenra idade. Até bebês, de repente, precisam de alguns suplementos, né? Porque nem todo mundo metaboliza. Então, até porque a mãe é que passa para o bebê. Sim, se ela está com uma deficiência, automaticamente... Sem dúvida. E muitas das mães que às vezes não têm condição de amamentar, que precisam de um reforço, né? Tem mães, não existe, a gente sabe que não existe leite fraco. Existe, de repente, mães que não conseguem produzir na quantidade suficiente para alimentar aquele bebê. Então, assim, é preciso entrar com uma suplementação, né? Que essa suplementação é o leite artificial próprio para aquela idade da criança. E mais uma preocupação aí, nada dessa suplementação lá da farmácia, tem que ser específico para esse bebê. Sim, com porque certeza. Senão já começa tudo errado. Aí tem problema de obesidade lá na frente, disso, daquilo, daquele outro.
Então, no caso de bebês, principalmente, né, os pediatras vão ser aí as pessoas indicadíssimas, né, para poder fazer esse acompanhamento e essa dosagem, inclusive, própria para poder a criança ter os nutrientes que, de repente, a quantidade de leite produzido pela mãe não atende àquela necessidade. Você sabe, está quase acabando o nosso tempo, mas voltando um pouquinho nessa questão do leite materno, tem muita gente que fala, o leite de fulano era fraco. Realmente, não existe leite. Não existe. Pode ser que o leite de uma mulher seja mais clarinho, mais transparente, o outro mais branquinho. Mas, gente, não existe leite fraco. Entendeu? Pode não existir a quantidade, não produzir a quantidade suficiente, mas amamentar é fundamental. Sim, realmente. Sem sombra de dúvida. Porque e também isso varia muito, né? Primeiro por uma questão realmente biológica, né, de cada mulher, e também por causa da questão alimentar, né, dos hábitos alimentares. Se eu não me alimento bem, tenho uma vida estressante, né, às vezes a mulher acabou de ter neném e ela não tem toda uma infraestrutura, tem que dar conta de um monte de situações, então às vezes o estresse dificulta até essa produção, né, de leite numa quantidade suficiente para alimentar essa criança na necessidade. Até porque tem criança que mama mais, tem criança que mama menos. Então, cada um é com o seu cada um, né? Com certeza, né? Luma, adorei a nossa conversa de hoje. Eu acho que foi, gente, esclarecedora. Tá chegando o final de ano. Quer se dar um presente? Cuide de você. Cuide da sua família. Cuide de quem está do lado. Do marido, da esposa, dos filhos, do sogro, da sogra, da mãe. Né? Cuida da saúde. Gente, hoje eu ouvi alguém falar assim, tendo saúde. Gente, Edna Lara, um beijo para você. Hoje encontrei Edna, né, bem em frente à Laser Fest. Ainda eu brinquei com ela, falei, você está fazendo depilação? Ela olhou para minha cara, né? Claro que eu estava brincando, né, Edna? Diz que até o Ítalo está rindo aqui, né? Mas é assim, ela falou assim, Jane, só de eu estar com saúde, porque a Edna acho que já passou dos 80, né, amiga? E eu estou bem, eu estou ativa, está lançando livro, gente, olha que coisa boa. E é isso, né? Saúde. Mas se você não começar, quando chegar lá na frente... Não, essa história de querer ter longevidade saudável, depois que atravessa os 60 e pouquinho, sem ter feito nada, sem nunca ter feito nada antes, é um engodo, né? Não adianta que a gente só vai ficar tapeando aqui, tapeando ali. Fez a vida inteira errado. Então, aquilo que também a gente já falou, quer dizer, quanto mais cedo você começar, melhor resultado você tem. E não custa nada, porque são hábitos saudáveis, né? Quer dizer, as pessoas acabam inserindo aí no seu dia a dia hábitos que são tão destrutivos, que acabam tanto com a saúde. Então, por que não trocar isso, não virar essa chave? Exatamente. Aproveitar esse momento da pandemia, né? Que veio aí, que todo mundo diz que mudou. Então, vamos fazer alguma coisa nova. Você sabe que as pessoas sempre perguntam, né? Eu não deixei de trabalhar, acho que você também não. Também não. Mas você trabalhou mais home. E aí o pessoal fala assim, você pegou Covid? Eu falo, não, gente, não peguei. E eu só acho que a pessoa que menos usa máscara nesse universo, entendeu? E aí o pessoal fala, como assim? Exatamente isso. Porque eu sempre vim de uma crescente, cuidar, repor, realmente... Esse cuidado, gente, é importantíssimo. É importantíssimo, porque não tem como, gente. Sabe aquele ditadinho antigo que você ouve de avó, de mãe, de pai? É melhor prevenir do que remediar? Cuidar da saúde para não tratar a doença. Exato. Esse é outro que a gente escuta muito. E é real. Parece bobo, mas é real. Então, quanto mais cedo você começar, você que está aí com 20, você que é mãe, que é pai, que tem que tomar conta dessa meninada aí, a responsabilidade é sua. Mas você que já chegou aos 18, 20, 25, 30, agora a responsabilidade já é sua, né? Não vai ficar esperando pai e mãe fazer isso para vocês, né? Então, comece agora. Porque quando você chegar nos 50, 60, de repente você tem que tomar 10 tipos de suplemento. Mas quando você está com 20, com 30, você vai tomar 1, 2, vai repor, muda o hábito alimentar, vai se adequando, já vai colocando isso. E o bom é que você já vai passando para quem está perto de você esses bons hábitos. Sim, e afeta tudo, né? A qualidade de vida, do sono, memória, né? Disposição, humor. Depressão, né? Depressão, ansiedade, as pessoas que têm muito isso, principalmente, né, o que a gente vem falando das mulheres nessa fase de menopausa, é muito característico desse momento, né? Então, se você também tiver um equilíbrio nisso, né, nessa suplementação, nesses minerais estando realmente dosados, você também consegue atravessar aí esse período sem precisar tomar medicamentos. Show!
Telefone e endereço rapidinho, Luma. www.odaracuiabá.com.br, porque lá você tem meu telefone, mas é 992239503. Tá lá no Boa Esperança, gente. Bem fácil de encontrar. Beijo, gente. Obrigada, tá? Beijo, gente. Vou embora. Segunda-feira eu tô de volta. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana.